Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre IRS. Nesta parte vamos observar a metodologia usada no cálculo de IRS em 2020. Esta metodologia criou algum conflito político porque inicialmente pensava-se que os princípios básicos do IRS estavam a ser deturpados, no entanto a metodologia está certa. Simplesmente há alguma diferença entre os valores do apuramento do IRS devido aos arredondamentos. Fiquem para ver. Vamos ver agora a aplicação de IRS em 2020, em que a metodologia da apresentação do imposto mudou. E então, consultando o artigo 68 do Código do IRS, observamos a nova forma de apresentar as tabelas de IRS. Apesar da metodologia de apresentação ser diferente, o imposto tem como fundamento o anterior, ou seja, que as pessoas em cada escalão só devem pagar a taxa respectiva desse escalão. Mas vejamos aqui como é que ele é apresentado e como é que é aplicado para apurar o imposto. Temos aqui até 7.112 euros. É aplicada uma taxa de 14,5%, de mais 7.112 até 10.732, 23%, e assim sucessivamente. Estes valores não são valores redondos, que custam um pouco mais a ler, mas é um procedimento igual ao anterior. Só que agora não temos aqui uma parcela a bater, temos uma taxa média. E vamos ver como é que se aplica. No ponto 2 disso, explica como é que é aplicado o apuramento do imposto, ou seja, o quantitativo do rendimento coletável quando superior a 7.112, ou seja, ultrapassar o primeiro escalão, é dividido em duas partes, nos seguintes termos: uma igual ao limite maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da coluna B, correspondente a esse escalão; outra igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna A, respeitante ao escalão imediatamente superior. Então vamos ver como é que nós interpretamos isto e aplicamos. É importante saber interpretar aqui a aplicação do imposto. Então vamos ver quanto paga de IRS uma pessoa que tem um rendimento coletável de 15.000 euros e não usufrui de deduções, porque as deduções por despesa de educação e de saúde continuam, não é? Pronto, só colocar aqui. Vamos ver pelo processo simplificado por este modelo, que é o modelo que se deve aplicar, e depois vamos ver também relativamente à essência do modelo para entendermos esta coluna da média B, da média que é calculada, que é apresentada aquela taxa da coluna B. Então, como 15.000 euros, qual é que é o maior escalão completo no rendimento? 15.000 euros, o maior escalão completo é o segundo, que é 10.732, visto que o terceiro completo tinha 20.322 e os 15.000 euros não o preenche por completo. Então, o maior escalão completo no rendimento é o que atinge no máximo 10.732. A este rendimento vai ser cobrada uma taxa da coluna B. E então a taxa da coluna B correspondente a esse escalão é 17,367%, porque as taxas estão em percentagem, como se vê aqui em cima. E então será aplicada aqui uma taxa de 17,367. Esta taxa é uma taxa média arredondada que nós vamos ver que vai produzir um ligeiro erro de cêntimos no apuramento do imposto, apesar se o modelo das finanças tiver mais casas decimais, esse erro depois desaparece. Porém, aqui como a tabela para apresentar ao público tem que ter um arredondamento e não pode ter casas infinitas, isto acaba por provocar, leitura da tabela, erros de cêntimos depois entre a comparação dos dois processos de apurar o imposto. Então depois temos que ver dos 15.000 qual é a quantia que ultrapassa os 10.732, é efetuar uma subtração. Para os 15.000 vou subtrair 10.732 e então o que ultrapassa o segundo escalão por completo
a quantia de 4.268 euros. Esta quantia vou aplicar a taxa da coluna A do escalão imediatamente a seguir, ou seja, do terceiro escalão, que será 28,5%. 28,5%. Depois de ter feito esta repartição no valor da coluna A do que é cobrado com o valor da coluna A e da coluna B e da coluna A, assim, respectivamente, basta fazer a soma dos impostos cobrados com as respectivas taxas. Vamos fazer isso e apurar o imposto a pagar. Então, dos 10.732 é cobrado uma taxa de 17,367, vamos multiplicar isto por 0,17.367 mais do capital que ultrapassa, que é 4.268, é cobrada uma taxa de 28,5% vezes 0,285. Efetuando as contas, calculamos que o imposto a pagar, pelo este procedimento que se pretende simplificado, mas é um pouco mais complexo quando se usa a parcela a abater, vai dar 3.000, arredondado aos cêntimos, porque só se paga até aos cêntimos, 3.080,21 cêntimos, ou seja, euros. 3.080 euros e 21 cêntimos, é o que eu queria dizer. E então está apurado o rendimento segundo a definição das finanças. Eu vou colocar isto mais negro porque está aqui mal sabido. Então agora como é que se apurava o imposto a pagar pela divisão do rendimento pelos escalões? Então, dos 15.000 euros, vamos ver depois a taxa que se paga. 7.112 está no primeiro escalão, 7.112 euros está no primeiro escalão e paga uma taxa de 14,5%. No segundo escalão vai até 10.732, 10.732 menos os 7.112 vai dar o rendimento que se encontra no segundo escalão, que é 3.620 euros. 620 euros. E então este paga do imposto 23%, este capital. E o que falta agora para atingir os 15.000, que é dos 15.000, temos a subtração em cima, tirarmos o dinheiro que está já até o segundo escalão, que são 10.732, e dá os 4.268. Só este capital é que vai pagar 28,5% de imposto. Então, vou colocar isto aqui, que é na parte do segundo procedimento a vermelho. E então o IRS a pagar, quanto é que vai ser? É apurar a respectiva taxa IRS a pagar, é apurado da seguinte forma: os 15.000 euros estão divididos pelos 3 escalões. Aqui não é tão fácil fazer as contas mentalmente porque os valores não são redondos, 7.112, não é? Então, aplicamos aos 7.112 uma taxa de 14,5% vezes 0,145 mais aos 3.620 uma taxa de 23% vezes 0,23 mais aos 4.268 multiplicamos pela taxa de 28,5, 0,285. Fazendo as contas, aproximando aos cêntimos, isto dá 3.080,22 euros. Pronto, há aqui uma diferença de um cêntimo. De onde é que ela resulta? Resulta de esta taxa aqui média, 17,367, ser um valor aproximado. Dá aqui um erro de 2 cêntimos.
Vamos ver o que é que representa essa taxa de 17,367. Vai ser uma média das taxas anteriores, porque o procedimento simplificado, o processo simplificado vai sempre ter duas frações, em vez de ter três. Para os escalões superiores íamos ter que, pelo processo de dividir pelos rendimentos pelos escalões, tínhamos que dividir por mais escalões. No procedimento simplificado divide-se sempre só em dois escalões. E esta taxa média faz uma média dos 14,5 e dos 23, mas de acordo com a frequência de capital que cada taxa tem. Os 14,5% têm uma frequência até o 7.112, os 23% só é aplicado num capital de 3.620. Então, o que é que representa a taxa média de 17,367%? Vai ser a média das taxas dos capitais anteriores. 14,5% do primeiro escalão tem até 7.112, 23% tem uma frequência só que é cobrada sobre 3.620, e então numa frequência total em 10.732 euros que é cobrado o imposto até ao segundo escalão. 14,5%, uma taxa de 14,5% incide sobre o capital 7.112 e 23% incide sobre o capital 3.620. Como é que se descobre aqui uma taxa média? A taxa média, o 14,5% não é somar o 14,5% com o 23%, porque eles têm diferentes quantidades onde são aplicadas. Então a taxa média vai ser inserir equação, para aqui a fração, vai ser 14,5 vezes 7.112, que aplica-se nesta quantidade de capital, mais 23%, tem uma frequência de 3.620. Também podíamos fazer a média com as frequências relativas, a dividir por 10.732. Isto vai dar aproximadamente o valor. Vamos pôr aqui com mais casas decimais para ver que aquele valor em cima é um valor arredondado. 14, se nós fizermos 14,5 vezes 7.112 mais 23 vezes 3.620 e ao resultado final, que de 186.384 dividirmos por 10.732 vai dar 17,367 1, 2, 6, 3, 5. Ou seja, é um valor que tem muitas mais casas decimais, daí depois a diferença ali de 1 cêntimo no apuramento dos resultados. Colocando mais casas decimais na taxa aqui em cima, o resultado daria diferente. O mesmo acontece depois aqui nas parcelas a abater, que algumas instituições apresentam. Com base nisto, podemos fazer parcelas a abater, que é mais simplificado, mas como as parcelas a abater têm aquelas percentagens em que são valores arredondados, vão dar parcelas a abater um bocadinho diferentes daquelas que se forem calculadas de acordo com as percentagens reais em cada escalão, porque se usar valores arredondados dá taxas de abater diferentes, e que são as diferenças aqui entre o apuramento do imposto, que andará sempre uma diferença de 1 cêntimo, de 0 a 10 ou 15 cêntimos, poderá provocar esse arredondamento, poderá provocar uma diferença de uns 10 cêntimos no apuramento final do imposto, dependendo do arredondamento. Se aqui em cima, se usasse só 0,17, já provocava muito, arredondado às unidades, 17%, provocaria um erro ainda muito maior. Pronto, fica aqui o vídeo, tá? Até a próxima. Tudo bom.